Boa noite, lindonas! Sejam muito bem-vindas a mais uma live por aqui. Nossas lives são sempre de segundas, 20 horas. E hoje a nossa live vai ser um tema super interessante, que nós vamos falar sobre as peças que desfavorecem a sua imagem. E você, será que tá escolhendo as peças certas ou tá escolhendo aquelas que acabam deixando a sua imagem ruim? Sejam muito bem-vindos, meninas, estão entrando. Hoje vai ser uma live bem interessante. Nossas lives têm sempre um assunto sobre estilo, sobre tendências, orientações para vocês que querem ter aí uma transformação na forma de se vestir. E cada vez, né, tem um tema diferente. E hoje nós vamos falar sobre peças de roupas. E você tem dificuldade de ser uma pessoa mais estilosa, de se vestir melhor? Como é que está por aí? Me conta aqui que eu quero saber mais sobre vocês. Sejam muito bem-vindas, as meninas estão entrando. Segunda-feira hoje, né? De segunda é uma preguicinha, mas vamos que vamos com o nosso compromisso aqui. Então vamos lá. Vamos hoje falar de peças que às vezes não favorece a sua imagem e você continua aí usando, né, sem conhecimento, sem saber disso. E para nós iniciarmos aqui, o primeiro de tudo vamos falar sobre peças que não são o seu tamanho. Ah, mas como assim, Keila? Às vezes a gente tem mania de emagrecer um pouquinho ou engordar um pouco e continuar com aquela peça lá. Às vezes, se é uma peça assim que falta pouco pra te servir, já tá no seu guarda-roupa, às vezes é uma peça boa, né? Pode ser que até passe. Às vezes fecha, mas ainda não tá servindo muito, você já tá treinando, já tá fazendo alguma coisa, tudo bem. Agora, se é uma peça que assim já tá muito longe de te servir, às vezes hoje você usa 42 e a peça é 38, por mais que você emagreça, essa peça não vai servir em você. E às vezes também essa peça já é muito antiga, às vezes essa peça é de quando você era mais adolescente, mais jovem, né? E a gente vai tendo outras realidades, as peças vêm e voltam da moda. E às vezes você mantém essa peça no seu guarda-roupa. E tem muitas pessoas que às vezes mantém e às vezes até usa. Peças assim que tá apertadíssima, não serve, não fica legal. E ela acaba usando aí no seu dia a dia de qualquer jeito. Então o nosso primeiro tópico aqui sobre peças que desvalorizam você são as peças que não são do seu tamanho atual. E essas peças elas podem ser mais apertadas ou também mais largas. Às vezes a pessoa passa ali por uma transição, emagrece um pouquinho e continua usando peças que às vezes não tá servindo mais, tá muito larga. Assim como as peças apertadas não vão te favorecer, as peças muito largas também não vão ficar interessantes, tá? E é sempre importante, principalmente, a gente pensar nisso na hora de comprar. Porque às vezes na hora de comprar você se empolga. Ai, porque tá tão linda essa peça, falta só um pouquinho pra fechar. Aí você corre e compra. Só que aí esse pouquinho vira mais um pouquinho, que vira outro pouquinho. Quando vai ver, você tá lá com a peça parada no seu guarda-roupa, que não te serviu, que você comprou, achando que às vezes a gente tem muita mania de fazer isso com peças em promoção, né? Ai, mas só tem essa peça, né? Não tem o meu número, porque promoção são peças limitadas e geralmente sobram ou as pequenas demais ou as grandes demais. Ou então as que a cor não é legal. Então, tomar bastante cuidado com isso. Usar peças, né? Comprar peças também que não são realmente do tamanho que você tem, tá? Outra coisa que a gente faz que também acaba não valorizando tanto a nossa imagem é comprar, às vezes, peças de malha, assim, muito apertadinha. Às vezes a pessoa tá um pouquinho acima do peso, aí ela vai e compra uma blusinha de malha. Fala, vou comprar essa blusa de malha porque ela vai esticar e vai servir. Na verdade, ela vai servir porque vai esticar, ela vai entrar, mas não bem que ela vai servir. Porque servir é aquela peça que realmente fica boa no seu corpo, né? E hoje em dia as malhas também, nem todos têm tanta qualidade. Então você acaba comprando, né? Às vezes você bate ali na máquina de qualquer jeito, aquela peça já fica toda esgarçada, cheia de bolinha. E fica uma peça aí que não fica bonita, né? Não tem um bom caimento. Então muito cuidado com peças de malha dentro do seu guarda-roupa, porque elas podem estar atrapalhando você a se vestir
melhor, né? Porque às vezes você compra achando que vai servir e usa sem servir e fica algo muito fora do contexto. Outra sugestão que eu tenho pra você é sobre conhecer o seu formato corporal. Que é o que eu tenho que conhecer o meu formato corporal. Porque às vezes a gente vê uma peça no manequim, na loja, ou então uma blogueira usando e a gente olha e fala assim, ai, que lindo, eu vou comprar. Como, por exemplo, agora tá muito na moda aqueles modelos de bata, né? Umas batas meio esquisita. E às vezes a pessoa vai, compra esses modelos de bata e quer usar, e às vezes não tem nada a ver com o seu estilo, às vezes não tem um bom caimento com o seu corpo, porque vocês já viram o modelo delas? Elas são aquelas batas que são bem compridas atrás e na frente é mais curta. E realmente, assim, a pessoa tem, pra carregar um look desse, ela tem que ser muito autêntica, ter um estilo mais moderno, mais criativo. Se é uma pessoa que é mais, né, às vezes mais casual, ela não vai se identificar. Então, tomar muito cuidado com esses tipos de peça, assim, que às vezes é muito fora do seu estilo, muito diferente, porque às vezes você não vai se identificar, você vai comprar e vai ficar uma peça desarmoniosa com aquilo que você é e vai acabar ali parada no seu guarda-roupa. E se você não conhece o seu formato corporal, você não sabe se essa peça te valoriza. Como, por exemplo, agora tá super na moda peça super fluida, cheia de babados na parte da frente, aquela coisa assim, né? Será que pra você é interessante mesmo usar uma bata dessa, bem fluida na parte da frente, cheia de babados? Será que vai mesmo valorizar o seu corpo ou só vai trazer mais volume? Então, quando você tem ciência, você conhece o seu formato corporal, você consegue identificar isso. Se essa peça tem ou não a ver com você. Porque às vezes a gente compra porque tá na moda, porque tá nas tendências, e depois fica aquela peça parada no seu guarda-roupa. E peça parada no guarda-roupa, quem se segue aqui há mais tempo já sabe, é desperdício de dinheiro. Então não desperdice seu rico dinheirinho com peças que você não vai usar. Quando você conhece o seu formato corporal, você compra as peças certas, porque você sabe o que realmente te valoriza. E eu quero deixar aqui, trazer um exemplo pra vocês. Vamos lá. O que nós temos aqui, né? Nada melhor que o exemplo pra gente poder ter ciência disso daqui na prática do nosso dia a dia. Nós temos aqui, as duas mulheres são a mesma pessoa, tá? Vou até abaixar aqui a foto pra vocês verem, ó. A mesma pessoa. Só que na primeira foto, ela tá com uma calça mais skinny, né? Mais justinha. E o que aconteceu aqui nessa primeira foto? Ela ressaltou demais o quadril. Porque assim, ó, visivelmente já olhando, ela tem um corpo no formato triângulo. E ela ressaltou ainda mais o quadril, que talvez era algo que ela queria disfarçar. E ela ressaltou ainda mais. Já na segunda foto, nós temos um exemplo de uma modelagem de calça que favorece muito mais o corpo dela e que disfarçou, né? Tem ali tudo mais harmonioso. Agora, nessa primeira foto, ressaltou ainda mais. Então, quando você conhece o seu formato corporal, você conhece as peças que realmente vai favorecer o corpo que você tem hoje, né? Porque às vezes fala assim, ai, meu problema é que eu sou gordinho, meu problema é que eu sou magrinha. E não, o seu problema não é exatamente o peso que você tem. O seu problema é não conhecer sobre si mesma, não ter conhecimento sobre o seu corpo e nem sobre aquilo que te favorece. Porque não importa se você é gordinha, se você é magrinha, sempre vai ter as peças certas que vão favorecer a sua beleza, como também vai ter as peças que vão deixar a sua imagem ali não tão interessantes, como a gente tá vendo aqui. Né, se o objetivo dela for mais sensual, né, eu quero estar mais sexy e tal, até essa primeira foto, né, pode ser que passe ali. Mas se não for esse, ficou totalmente, né, ressaltou demais a região do quadril. Já na segunda foto a gente vê já muito mais harmonia, peças mais leves, fluídas, já bem mais interessante aqui para nossa modelo, né? Então, quando você conhece seu formato corporal, você vai descobrir as peças que mais te favorecem. Então, por exemplo, aqui para esse tipo de corpo, esse tipo de peça mais fluido nessa região do quadril vai ficar muito mais interessante do que uma calça super apertada. Ah, Kate, se aqui ela tivesse com uma leg, se ela tivesse com uma leg seria pior ainda. E eu sempre falo aqui pra vocês, quer destruir a sua imagem? Se você quer ser uma mulher elegante, não use leg.
dificilmente a pessoa vai conseguir usar leg e ser uma mulher elegante. Que eu não quero ser uma mulher elegante, quero ser uma mulher casual. Aí, né, vai de acordo com o que você quer ser. Mas se você quer ser elegante, dificilmente com uma leg você vai conseguir. E a leg, eu sempre falo pra vocês que ela é uma peça mais assim pra academia, pra um treino. Ela não é ela é uma peça que é usada no dia a dia, mas tudo depende de como você vai usar essa leg, qual é a cor. Porque às vezes a pessoa quer pegar aquela leg que ela vai pra academia, toda colorida, cheia de coisa, e andar no dia a dia. Não fica bonito, né? Desfavorece a sua imagem e nem todo tipo de corpo vai favorecer. Por exemplo, essa moça, se ela tivesse com uma leg, ia estar pior do que já tá, né? Aqui no jeans. Aqui ela poderia usar o jeans também, mas com uma proposta um pouco mais fluida. Sem contar que essa calça também tem bastante informação de cores. Então, tudo aqui já contribui para aumentar ainda mais o volume que ela tem no quadril. E acaba, né, deixando ali o visual dela como um todo desinteressante. Agora, vamos aqui para o nosso próximo exemplo. E você, já usou alguma peça e sentiu assim que o seu corpo não estava tão favorecido? Não achou? Já comprou alguma peça que ficou parada no seu guarda-roupa? Geralmente, quando eu faço a parte do Closet Clean na consultoria de imagem, a gente acha bastante peça no guarda-roupa da cliente que às vezes ela nunca usou ou comprou e usou pouco, às vezes não consegue mais usar. E ela acaba descobrindo que às vezes é uma peça que não favorece o formato corporal dela. Então, por isso que ela comprou e aquela peça ficou paradinha ali. Agora temos um exemplo aqui muito mais atual, né? Que é a Daniele Hipólito. E ela tem um corpo no formato triângulo invertido. Como que é esse tipo de corpo? Tá vendo que os ombros ali, ó, eles ressaltam muito mais? Aqui a gente tem um exemplo, né? Eu tava falando da calça leg. Aqui a gente tem um exemplo de calça leg. Peraí, meninas, deixa eu parar a transmissão e começar de novo, porque minha foto ficou embaixo. Ixi, não vai sair, não. Aqui a gente tem um real exemplo assim, né? Ela tá mesmo com a calça leg aqui na primeira foto. E ela já tem o corpo, né, que aparece muito mais essa parte dos ombros. Então, evidenciou ainda mais ela usar uma peça, assim, bem justa na parte de baixo, né? No caso dela, ela não tem só esse formato corporal devido a ser a estrutura corporal dela, mas também devido aos treinos, né? Devido aos treinos, acaba que quem geralmente tem a profissão que ela tem evidencia. São mulheres que evidenciam bastante essa parte dos ombros devido a fazer força ali nos seus movimentos, né? Devido aos treinos. Então, a gente vê aqui na primeira foto evidenciado super esse corpo triângulo invertido, né? Com os ombros ali super à mostra. Já nessa segunda foto, né? Ela trouxe peças aqui um pouco mais fluídas, então já disfarçou bem mais, né? Entre uma foto e outra, a gente já consegue ver aqui, ó, como que ficou diferente, né? Na primeira foto ela não está tão favorecida, já na segunda, mesmo ela estando com uma saia mais curtinha ali, mas já ficou muito melhor do que ela com essa calça leg. Então, tá vendo aqui, ó, que eu tô falando pra vocês? Olha, ela tava não sei se foi quando ela saiu do Big Brother aqui, mas eu acho que ela tá nessa foto, acho que tá com o Tadeu. Mas olha a roupa que ela tá vestida aqui, né? Não tava nem pronto, nem cuidou da imagem ali, caso fosse sair, né? Então, ela tá aqui com uma calça leg, já desfavoreceu também o look, a ocasião. Oi, Tisaura, tudo bem? Obrigada, minha querida. E também, né, além de não estar tão apropriado para a ocasião, ela também estava com uma peça que não estava favorecendo ela. Então, essa leg aqui, ela desfavoreceu totalmente o formato corporal dela. E nessa segunda foto, a gente já vê aqui o formato corporal dela muito mais valorizado, com uma pecinha mais fluida, né? Então, já harmonizou bastante. E aqui eu tô falando bem por cima, mas quando você faz sua análise de formato corporal, é de forma bem explicativa, né? Você vai entender sobre as peças, o caimento, o porquê. Você vai conseguir exatamente entender o porquê que nessa primeira foto ela tá desfavorecida e na segunda não, que aqui é uma aula, assim, bem por cima. Mas aqui a gente tem a mesma mulher
né? Praticamente no mesmo momento, as duas fotos são bem atuais, que eu peguei lá no Instagram dela. E que em uma foto ela está com a beleza bem desfavorecida e na outra ela já está com a beleza bem favorecida. E às vezes você fala assim, mas o problema é o meu corpo. Será mesmo que o problema é o seu corpo? Ou é as peças que você usa? Oi, mãezinha, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Aqui a gente vê claro e nitidamente que o problema não é o corpo, é as peças que usa. Porque ela está com o mesmo corpo nas duas fotos, ambas as fotos são atuais. Mas na primeira foto ela está com peças que não favorecem o formato corporal dela. E na segunda foto, ela está usando peças que realmente estão favorecendo. Então, para vocês verem que nem sempre o problema é você, é o corpo que você tem, é porque você tá gordinha, porque você tá magrinha, porque nós somos mulheres. Às vezes a gente tem 1000 coisas ali, né? Que é meu corpo, que é minha pochete, que é meu braço, né? Você fica procurando 1000 defeitos em você. E às vezes nem sempre o problema é você. Porque se você usa uma peça que não te favorece, ela evidencia às vezes ainda mais aquilo que você quer disfarçar, que você quer esconder. E aqui nós temos isso bem nítido, né? Bem aparente nesse exemplo da Daniela Hipólito. Vamos com mais um exemplo aqui para vocês terem mais clareza ainda. Ai, desculpa, sair aqui. O próximo exemplo são 2 modelos diferentes de vestido, né? Às vezes fala assim, eu sou magrinha, então eu vou usar um vestido mais apertado. Porque se eu usar um vestido largo, vai parecer que tá largo em mim, né? Que eu vou parecer até que não é o meu tamanho. Só que depende, né? Aqui na primeira foto, nós temos um vestido com uma modelagem um pouco mais justo, né? Mais certinho ali no corpo, que esse drapeado na parte da frente. Então assim, né? A elegância aqui passou, ó, dando tchau bem de longe, assim, não chegou nem perto, né? Então a gente já tem uma peça, assim, que além de não favorecer o formato corporal da pessoa, ele ainda é uma peça ruim, né? É uma peça que não favorece mesmo ninguém. Que a gente pode ver aqui que a moça, ela é magra, é uma moça bonita, mas ainda assim ela não está com a beleza favorecida nesse vestido da primeira foto. E até a gente pode ter esse comparativo, tanto é que ela tem poucos seios e aqui evidenciou ainda mais que os seios dela realmente quase não tem, quase não aparece. Aqui ela ainda está com a perna aberta, né, assim, pra fazer a pose da foto, ela ainda abriu um pouquinho a perna. Mas se talvez ela tivesse com a perna mais justa, ia evidenciar ainda mais o quanto essa peça está desfavorecendo até o formato corporal dela. E às vezes a pessoa fala assim, eu vou usar uma peça mais justa pra modelar o meu corpo. Só que aqui, gente, não tá modelando nada, né? Você olha e parece um corpo meio quadrado. E aqui na segunda foto, a gente já tem um exemplo de um vestido que ele tem um caimento melhor na parte de baixo, né? Um caimento maior, é mais fluido, mas a parte da cintura ali tá bem ajustado. Então, mesmo que ela é mais magra, tá favorecendo, fazendo uma cintura. Olha só que diferença de uma peça para outra, né? Então, mais uma vez eu mostro para vocês que o problema não é o corpo, mas sim o que você veste. O que você veste pode favorecer muito, até mesmo se você é magra. Às vezes a gente tem essa mania, né? Porque se eu fosse magra eu ficaria maravilhosa. Porque se eu fosse magra, porque você que é magra, né? E também quem é magro tem seus poréns. A pessoa também fica, porque eu sou magra. Então se eu tivesse um pouquinho mais de gordurinha aqui, ficaria melhor. Então aqui a gente tem um exemplo de 2 mulheres magras e uma com uma beleza muito mais favorecida, com um vestido mais fluido, porém ali na parte da cintura mais justo, valorizando o corpo, né, até mostrando as curvas que tem. E do outro lado a gente tem uma mulher ali com a beleza totalmente desfavorecida, com o corpo numa modelagem mais quadrada. Às vezes ela pode até ter uma cintura, mas a gente não tá conseguindo ver. Esse drapeado do vestido aqui na frente tá roubando toda a cena, né, toda a beleza. Ela é uma mulher lindíssima, mas a peça que ela está usando, infelizmente, não está valorizando ela. E ainda está mostrando que quase ela não tem seios, né? Se eu fosse consultora dela e ela olhasse pra mim e falasse assim, o que você acha desse vestido?
Falar, por favor, não tire ele da loja, deixa ele lá, porque ele não é pra você. Né? Às vezes a gente vê um vestido desse no manequim e fala, ai, que lindo, mas o manequim não é uma pessoa real. Porque a gente, às vezes, tem a pessoa que é magra. Vocês já ouviram falar do falso magro? Às vezes a pessoa fala assim pra você, eu sou um falso magro. O que é o falso magro? É geralmente aquela pessoa que é magra, mas ela tem uma pochetinha. Às vezes ela é magra, mas às vezes ela tem um quadril mais aparente, né? Às vezes ela é magra, você olha e fala, nossa, é bem magrinha, mas às vezes ela tem um culotezinho. E tudo isso também interfere nas modelagens de roupa, porque às vezes quando ela põe a roupa, assim como uma pessoa gordinha, às vezes ela também não se sente bem. Ou então porque ela é muito magra, às vezes ela não tem o corpo tão assim, com aquelas curvas, né, marcadinha ali a linha da cintura. Às vezes também tem poucos seios e dependendo do que a pessoa usa também não favorece, né? Como, por exemplo, aqui tá nítido. Mesmo ela com decote, não está favorecendo os seios, porque praticamente ela tem pouco. Então, ficaria muito mais coerente pra ela, olha só, como que a outra já está ali também. Não tem tanto seios assim, mas já está aparecendo mais, porque tá mais justa essa parte. A outra com decote está aparecendo bem menos. E esse vestido mais justo, né, não está favorecendo em nada. E a gente pode ver, né, às vezes a pessoa fala assim, usa um vestido comprido, um vestido midi, porque o vestido midi, né, às vezes é mais modesto. Nem sempre, aqui a gente tem duas modelagens de vestidos, né, somente esse da primeira foto não tem nada de modesto. Por mais que ele é comprido, ele está bem justo e não está favorecendo ela. Então, nem sempre ser magra ou ser mais gordinha vai ser uma indicação de que todas as peças vão te favorecer. Às vezes as pessoas têm muito isso. Mas porque se eu fosse mais magrinha, todas as peças iam ficar bonitas pra mim. Nem sempre, né? Porque também tem a pessoa que é mais magrinha que sofre também, que às vezes não serve. Então, quando você adquirir mais sobre conhecimento sobre você mesma, você consegue ter a certeza daquelas peças que realmente vão te favorecer. E aqui foi um grande exemplo para vocês de peças que favorecem e peças que desfavorecem. Trouxe mulheres também com tipos de corpos diferentes, uma mais gordinha, uma mais mediana, né? E uma mais magrinha, pra vocês verem que assim, às vezes você acha que só você tem um problema, né? Só é porque sou eu, é porque é o meu corpo. E não é. Todo mundo vai, né? De todas as mulheres que a gente conhece, sempre as pessoas não é que elas reclamam do que tem. Todo mundo quer melhorar, né? Eu acho que se fosse assim eu seria melhor. Só que hoje eu quero te dizer que tem sim como você se vestir bem, escolher as peças certas com o corpo que você tem hoje. É super possível. Keila, mas eu quero emagrecer. Não, tudo bem, não tem problema nenhum você emagrecer. Só que você vai emagrecer hoje. E uma outra coisa que a gente tem que entender também é que as peças precisam de ajustes. Às vezes a gente quer sair da loja e quer sair perfeita, né? Você quer comprar a peça lá e tá ótima, perfeita no meu corpo. Pode acontecer? Pode, mas a gente tem que entender que nós não compramos sob medida, né? Antigamente a gente tinha costureira e ela fazia sob medida. As fábricas, elas fabricam como um padrão. Então elas têm lá o padrão do P, o padrão do M, o padrão do G, do GG, né? E o fabricante, ele vai fabricar num tamanho padrão. Cada mulher é diferente. Por exemplo, eu tenho um corpo triângulo, né? Mas o meu corpo, ele é o mesmo formato corporal dessa moça aqui, né? A parte do quadril aparece um pouco mais. Só que, por exemplo, eu sou um triângulo com corpo diferente. Eu não sou um triângulo padrão. Eu tenho algo que é só meu. Qual que é o formato do triângulo padrão? O triângulo padrão, ele tem marcação na cintura, ele tem ali a região do quadril mais ressaltado e geralmente na parte dos seios, os seios são menores. O meu é totalmente diferente, né? Eu tenho a cintura marcada, tenho quadril, só que a parte dos seios são maiores. Então, tudo que fica bom pra esse tipo de corpo aqui, vai ficar bom pra mim? Não vai, né? E todas as orientações pra esse tipo de corpo aqui, vai ficar bom pra mim? Também não vai. Eu tenho que trazer coisas específicas pro meu formato corporal de forma mais... Ai, gente, tem uma palavra que fugiu da minha mente agora. Mas de forma que seja assim, pra mim, que não seja coletivo pra todo mundo. Que às vezes a gente pega, porque meu corpo é esse. Aí você vai lá, pega todas as dicas pra aquele corpo e aplica. Nem sempre vai ficar coerente.
Porque você é uma, eu sou outra. Você pode ter o mesmo formato de corporal que eu e ser, ainda assim, ser diferente. Como eu e essa moça aqui, nós temos o mesmo formato corporal, só que ela tem um formato corporal triângulo mais padrão e eu tenho um formato triângulo diferente, porque eu tenho os seios um pouco maior. Então, não é tudo que é indicado para esse tipo de corpo que vai me favorecer. Então, tem que ser algo, a palavra é personalizado para mim. E quando você faz a sua análise corporal, você tem algo personalizado para você. Porque eu vou pegar ali, vou analisar o formato corporal que você tem hoje, ver aquilo que é só seu. Porque às vezes nós mulheres, uma tem um quadril mais ressaltado, a outra tem bastante seia, a outra tem pouco, uma tem cintura, a outra não tem. Cada uma de nós temos a nossa beleza própria, né? Então, às vezes a gente vai se encaixar no mesmo formato corporal, mas ainda assim nossos corpos não vão ser iguais, porque nós somos mulheres diferentes. Às vezes uma é mais gordinha, às vezes uma é mais magrinha, às vezes uma tem mais pochete, às vezes a outra tem menos. Então, por isso que você precisa de algo personalizado pra você. Então, hoje é sua oportunidade de fechar o seu pacote de formato corporal comigo. E nesse pacote eu vou trazer valores especiais, são apenas para 5 meninas. Então, se você tá aqui assistindo essa live, é sua oportunidade que você já vai sair na frente, né? Eu já abri no final de semana, algumas vagas já foram preenchidas e tem poucas, sobrou 2 agora. Então, chegou o seu momento, corre que ainda dá tempo, né? Só mais 2 horários disponíveis para fazer durante esse mês. Então, corre para garantir o seu, para que você possa descobrir realmente aquelas peças que te favorecem. Porque o grande problema de usar peças que não te favorecem é porque geralmente você compra e você às vezes acaba não usando. Ou então compra na hora de usar, se olha no espelho e fala, eu vou, mas não tô me sentindo bem. Porque não estou me sentindo bonita. Porque as peças erradas, elas desfavorecem a sua beleza. Faz com que você olhe e não veja a harmonia. Porque a simetria também é harmonia. Os nossos olhos têm que gostar daquilo que vê. E às vezes a gente não gosta do que vê porque não tá harmônico. Às vezes se em cima tá muito e embaixo tá pouco, você olha e fala, mas tem uma coisa estranha. Só que você não consegue identificar. Agora, quando você sabe o seu formato corporal, a partir do momento que você descobre, você vai entender o porquê disso e você vai saber como lidar, como resolver, né? Porque não adianta nada, às vezes aqui em uma dessas fotos, você já identificou algo que pra você não faz sentido, ou algo que te incomoda. Falar, já identifiquei que eu tenho isso daqui especificamente que me incomoda. Só que você vai saber resolver? Não vai. Então, por isso que você precisa de algo mais personalizado pra você. Então, se você quiser, depois dessa live, me chama aqui pra conhecer mais sobre esse pacote de análise de formato corporal. Porque quando você faz seu pacote de análise de formato corporal, você vai entender as melhores peças, tanto pra saias, tanto pra calças, quanto para blusas, para blazers, todo tipo de roupa que vai te valorizar. E além disso, você também vai entender sobre as peças que vão te desfavorecer, porque não adianta nada a gente descobrir só o que favorece e também não saber o que não favorece, né? Porque senão você vai usar o que favorece, mas vai continuar usando aquilo que não fica bom. Então, quando você descobre, né, o seu formato corporal, você também entende as peças que não vão favorecer o seu corpo, como algumas eu trouxe até aqui de orientação para vocês também. Então, lindonas, essa foi a nossa live de hoje. As nossas lives sempre tem um conteúdo incrível de ensinamento aqui pra vocês. Realmente a live, ela é pra aquela lindona que quer iniciar, né? Que quer aprender um pouco mais sobre como se vestir melhor e ser uma mulher mais estilosa. Eu tô aqui pra te orientar como consultora, né? Porque o que eu mais quero ver é mulheres cada dia mais lindas e maravilhosas, né? Nada de mulher triste, com a autoestima baixo, sem saber o que vestir, né? Que é tão triste, às vezes, a gente ter uma ocasião legal pra ir, você olha pro seu guarda-roupa e fala, ai, nada que eu tenho combina comigo, ai, nada me favorece, nada fica bonito pra mim. É triste, né? A gente fica desmotivada até de sair. Você já deixou de sair porque não achou uma roupa que você queria, né? E quando você conhece o seu formato corporal, você já tem meio caminho andado, porque você já vai comprar a peça que realmente favorece. Então, quando você abrir o seu guarda-roupa, você já vai olhar para aquela saia e já vai falar, nossa, essa saia vai ficar boa, porque ela tá me favorecendo. Você já vai olhar para aquela calça e já vai saber, essa calça vai ficar boa, porque tá me favorecendo. E assim, eu quero mostrar pra vocês que eu também já errei. Olha eu aqui, gente, sou eu. Olha o tamanho do quadril da gata, como diz o outro, né?
eu já comprei saias que me desfavoreciam totalmente, como por exemplo essa saia, além de ser... Ai, tem muitos erros nessa saia, gente. Ela é de corino, tá justa, né? Ela tem elastano, tá muito justa ali na região do quadril, ainda tem um monte de informação, tem bolso, tem amarração, é muita coisa pra realmente desfavorecer a pessoa. E eu já errei também, assim como vocês. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Mas hoje eu tenho conhecimento, inclusive tenho até vontade de investir numa... Se hoje eu fosse investir numa saia de couro, né? O problema não é o couro, o problema é a modelagem que eu comprei aqui. Eu iria investir em uma saia com uma modelagem totalmente diferente. Esta modelagem não está me favorecendo em nada. Tá realmente, ó, desfavorecendo totalmente o formato de corpo que eu tenho. E nessa foto, essa foto é mais antiga, mas eu tinha o mesmo formato de corpo que eu tenho hoje, tá? Eu tinha o mesmo. E aqui agora eu vou mostrar uma outra foto com uma peça que já me favorece muito mais. Aqui a gente tem um exemplo de uma saia, olha só que diferença. Aqui uma saia mais fluida, que se encaixou bem mais dentro do meu formato corporal, que me valorizou, que ficou muito mais bonita. Então, nem sempre aquilo que a gente quer super usar é o que vai nos favorecer. Claro que a gente não precisa se guardar dentro de uma caixinha e deixar de usar. Como eu estou dizendo aqui pra vocês, o problema daquela saia não era questão dela ser de couro. Ai, Keila, você não pode usar uma saia de couro? Posso, mas eu tenho que usar uma saia de couro na modelagem certa. Aquele tipo de modelagem não estava favorecendo em nada o meu corpo. Tá? Já que essa saia, muito mais fluida, muito mais bonita, realmente favorecendo, harmônico. Então, são pequenos detalhes que a gente muda, mas que faz toda a diferença no visual como um todo. E aqui também vou deixar um outro exemplo de algo que... de uma outra modelagem de saia. Não é essa não. Que eu também tinha muito hábito de usar, era esse tipo de saia aqui, né? Com muito volume na parte de baixo. Nessas duas fotos, nessa primeira foto aqui que eu tô com a saia amarela, eu estava muito mais magra do que eu estou hoje. E quando você olha a foto não parece, porque é tanto volume, né? Que acabou me deixando mais gordinha, mas eu estava mais magra do que eu estou hoje. Olha só como que também as modelagens pode até te emagrecer e te engordar. Você quer aprender essa estratégia junto comigo? Então vem fazer sua análise de formato corporal, que eu tenho certeza que você vai descobrir as peças certas e vai passar aí ó, a arrasar, a valorizar o corpo que você tem hoje, né? Porque às vezes a gente fica esperando para amanhã, para depois e vamos nos esquecendo e estando cada dia mais desarrumada e gastando dinheiro com